Boa noite, vamos dar início a mais uma live, hoje com convidada muito especial. Já vou fixar aqui. O nosso tema de hoje. Enquanto o Instagram vai avisando o pessoal. Como fica o casal com a chegada do bebê? Então, nossa convidada já chegou, já vou chamar ela. Bem-vindo a todos que estão entrando. Eu já mandei o convite para ti, Carol. Dá uma olhadinha aí. Se você consegue aceitar. Para a gente já iniciar essa live de hoje. O tema já está fixado, como fica o casal com a chegada do bebê. Enviei novamente. Tá conseguindo, Carol? Tá aparecendo aí para ti o convite? Oi, Aí, agora foi. eu. Manu, Agora tá deu. me bem? Tu pode botar um pouquinho mais para cima, que a tua testa não dá para ver. Aí. E tá me ouvindo? É que eu tô sem fone hoje. Tô te ouvindo, tudo Podemos bem. começar. Aham, às vezes dá uma falhadinha, mas às vezes é a internet logo melhor, né? Então, hoje o tema de hoje, né, como fica o casal com a chegada do bebê. Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga infantil e faço orientação de pais. A Carol, a Carol é psicóloga perinatal, né, mas de um jeito mais fácil para entender, de que faz atendimento mais específico a mulheres que estão tentando engravidar e para as gestantes, e no pós-parto também, então faz esse acompanhamento mais específico nessa área. E nós estávamos conversando sobre, né, o momento da chegada do filho e como influencia na questão do casal, e decidimos fazer essa live, porque a gente percebe, né, que os pais se preparam muito para a chegada dos filhos. Se preparam, o que que tem que comprar, carrinho, berço, compra aqueles travesseiro anti-refluxo ou não compra, compra isso ou não compra, compra mil coisas ou não compra, é uma grande dúvida dos casais que estão gestando, né, que estão esperando um filho. Mas a gente raramente vê as pessoas falando sobre como se preparar emocionalmente para a chegada da criança, né? E a gente percebe muito a influência que essa não preparação emocional tem nos casais. Porque quando nasce uma criança, a gente brinca sempre que nasce uma mãe, né? Mas nasce um casal também. Nasce um casal de pais agora, né? Nasce pais, né? Eles passam de casal para o papel de pais, de mãe e de pai, né? É um outro lugar que se ocupa. E muitos casais acabam não pensando sobre isso, não conversando sobre que valores eles querem passar para os filhos, que tipo de educação eles querem, né? Qual foi a educação que eles receberam, né? E se eles querem, os aspectos que querem fazer igual, os que não querem. Hoje a gente fala muito sobre a educação positiva, democrática, né? Tem um monte de nomes,
mas que defende que se converse com a criança, que não faça tantos castigos, que não bata, né? Então é muito importante conversar sobre isso. Que estilo de educação o casal deseja para o filho, né? E a gente percebe que muitos casais não fazem isso. Não conversam sobre o que eles querem e também sobre o que um e o outro espera, né? Eu já atendi diversas pessoas que falavam muito isso, né? Que esperavam algo do marido como pai e ele não estava fazendo. Mas ele nem sabia disso. Então, quando a gente conversava, né, no atendimento das mulheres, elas não tinham comunicado ao pai que elas esperavam que ele fizesse tais atividades em casa mesmo, né? Que desse banho, que lavasse roupa, que fizesse as coisas, né? Então, é difícil do outro saber o que a gente espera dele quando a gente não comunica. E isso é muito importante, porque com a chegada da criança chega muita coisa ao mesmo tempo. Chega uma mudança de hormônio, chega muitas mudanças na vida, né? Então fica mais difícil e tem um bebê demandando atenção 24 horas por dia, né? Então fica difícil nesse momento decidir conversar. É melhor aproveitar os 9 meses para isso, né? E a gente prepara muitas outras coisas. Então é importante se preparar emocionalmente para a chegada do filho, né? E é isso que eu acho que a gente vai tentar falar um pouco hoje, né? Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas qualquer coisa a gente marca outras lives, né, Carol? Então, E já pegando o teu gancho, né? Queria agradecer pelo convite da live, por a gente estar fazendo isso junto. Acredito que o nosso trabalho em conjunto é muito importante, né? Tanto eu com as mulheres, com as mães, com as gestantes, com as mulheres no puerpério e também com casais, né? Que eu também atendo os casais que estão passando por isso. Hoje o homem passa muito mais por isso junto com a mulher, né? Ainda bem que o homem compartilha uhum, com a mulher e da criação dos filhos e tudo mais. Ainda bem que isso mudou bastante. E queria dizer para quem está assistindo a live ou quem vai assistir depois, né, que ficar gravada, seja bem-vindo, bem-vinda. E no nosso perfil também tem muito conteúdo relacionado a isso, né, Manu? A gestação, ao sim, parto, ao pós-parto, a criação dos filhos, a tudo que envolve esse universo de maternidade, parentalidade e infância. E só pegando o teu gancho, então, né, a gente sabe que a maioria das gestações no Brasil hoje não são planejadas. Há um grande índice, né, de mais de 50% das gestações não são planejadas. Então, tu imagina, né? Isso causa um grande uhum, choque, tanto de forma individual para cada homem, cada mulher, né, que tem toda a mudança no seu planejamento individual de vida. Ah, eu quero terminar a faculdade, ah, eu quero arrumar um outro emprego, né, eu quero me mudar, como para o casal também, né, o planejamento do casal. Às vezes nem estavam pensando em se casar ainda, nem moravam juntos ainda, enfim, né, são várias situações. Ou já estavam casados, mas não planejavam em ter filhos no momento, talvez nem planejavam ter uhum. filhos e aconteceu. Então, a nossa live de hoje é para orientar mesmo sobre o que fazer depois que se descobre, né, que você vai ser pai, que você vai ser mãe. Se você não conseguiu planejar antes, mas agora, a partir de agora, da descoberta, que você consiga se preparar para esse momento e planejar a partir daqui, né? Como tu disse, que tipo de pai, que tipo de mãe que eu quero ser e que tipo de pais, que tipo de criação que a gente vai dar para essa criança e como a gente vai ser enquanto casal para essa criança, né? Porque afinal o casal Isso. ele é o espelho, né? Para a criança, eu costumo Uhum. falar, é o espelho em forma de amor, né? Que tipo de amor que essa criança vai receber, que futuramente ela vai estar dando para as outras pessoas, que tipo de sentimentos ela vai estar recebendo, que lá na frente ela vai estar oferecendo para as outras pessoas. Então, muito importante o que tu falou, né? Sobre esse momento da gestação, dos 9 meses, não ser só de se preparar materialmente, né? Ah, comprar o melhor berço, comprar o melhor carrinho, comprar as melhores roupas. Não, isso é importante, mas eu acredito que isso não é o mais importante no enxoval do bebê, e sim buscar Uhum. informação, buscar preparo,
buscar ajuda profissional, né? Se tu não tá conseguindo lidar bem com essa situação, se tu não tá aceitando bem, se tu não sabe como lidar a partir de agora, buscar ajuda profissional para tirar as suas dúvidas, né? Tanto da nossa área de psicologia como da área de nutrição, fisioterapia. Então, é muito importante se preparar para a chegada desse bebê, né? Como eu vou ser com esse bebê? Tanto a mãe, né, que tem um papel importante ali na questão da amamentação, da criação do vínculo, como do pai também, né, que hoje é muito mais participativo, né? E que bom que o pai hoje é muito mais participativo, né, do que era alguns anos atrás. Então, é muito importante mesmo a gente estar falando sobre isso hoje. Tanto que se fala que o casal que está gestando a criança hoje em dia, né, se faz essa brincadeira, mas que é um fato, né? Porque os dois que estão nesse momento. E até é algo que, inclusive, pode ser conversado com o próprio médico que acompanha, né? O obstetra, o gineco, seja o médico que for que esteja te acompanhando. Até é algo que deveria ser dito, né? Sobre como fica a mulher no pós-parto, sobre toda a questão dos hormônios, até sobre, às vezes, sentimentos de tristeza que são comuns, né? Sobre todas essas questões que dariam uma live aí de muitas horas, né? E hoje a gente vai focar um pouquinho mais no casal, mas tem muitas questões que são importantes, né? E que precisa saber, não para evitar, mas para saber como lidar com tudo isso, né? Isso. Geralmente, né, a mulher é mais acompanhada nesse período da gestação. Vai lá, faz os exames, faz o pré-natal obstétrico, né? Hoje, agora, a gente tem um pré-natal psicológico, mas é importante que os médicos orientassem o pai vir junto, né? O companheiro vir junto, para falar sobre tudo isso que tu falou, né? Para preparar, para orientar sobre o que vai acontecer. Porque o que eu costumo falar para as minhas pacientes e para os casais? Que é claro que não é fácil a maternidade, se tornar pai, se tornar mãe, é um grande desafio, mas não precisa ser aterrorizante, como algumas pessoas falam que foi, assim, foi traumático. Por quê? Porque não receberam orientação, preparo. Então, pode ser sim um momento difícil, de muitas adaptações, para o casal principalmente, vai ser. Mas se tu tem orientação e preparo antes, se tu sabe mais ou menos o que vai acontecer e como se preparar para quando isso acontecer, é melhor, né? Então, acredito que nessa nossa live a gente pode começar falando desde o momento claro, da gestação, né? Da gravidez, que já vai mudando o relacionamento do casal, a vida social, né? Todas as preocupações que começam a serem envolvidas, as responsabilidades, mas até o puerpério, né? O pós-parto ali, né? Que geralmente a mulher fica ali em torno de 2 anos, que é o período do pós-parto, envolvida completamente com o bebê, e a mulher demora a retornar para os seus outros papéis, né? Então é isso que a terapia nesse momento, né? O acompanhamento psicológico ajuda muito a mulher a voltar para os papéis que ela tinha antes. E o homem também, né? Às vezes o homem se vê muito envolvido no papel de pai, de responsável, enfim, né? A preocupação em criar o vínculo, às vezes em prover até as coisas para casa e tudo mais, e se esquece do que eles tinham antes, né? Do filho. Então eu costumo falar assim, do quanto é importante você sempre se lembrar o que trouxe o relacionamento de vocês até aqui, né? Então, o amor, o afeto, o carinho. Então, muitas vezes é esquecido, né? O casal da relação. Lembra-se só de o pai e a mãe, né? Mas e o relacionamento deles de antes, né? De ter um filho, como é que era? Né? O que se pode resgatar desse relacionamento? Claro que muitas coisas mudam, e é normal, né? A sua vida não vai ser como antes, mas como você aproveitar essa nova fase, né? Aceitar, entender essa nova fase de pai e mãe, junto do seu relacionamento, né? E como o seu relacionamento ele pode ganhar um up depois disso, né? Apesar das dificuldades, mas o que pode ser bom, pode ser prazeroso nesse momento também, né? Então, eu acredito que é essencial. A gente já está falando disso. Tu falou, né, sobre a questão da comunicação,
que muitas vezes as mulheres chegam no consultório, ou até mesmo os pais, falando que se brigam, que só tem discussão em casa, né? Vários problemas. E quando a gente pergunta sobre, mas você falou para ela, você falou para ele que você queria que ela fizesse isso, que você queria que ele fizesse isso, a pessoa fala, não, eu achei que ele sabia, mas não, né? Uhum. É importante que a gente faça, a gente fala assim, tipo, contratos, até nessas horas, que são combinados, né? Tá, agora a gente vai ter um bebê, como é que vai ficar a nossa casa? Você vai me ajudar com o quê? Ah, eu vou ficar o dia inteiro com o bebê em casa, você vai trabalhar fora, mas a hora que você chegar, eu preciso de um tempo para mim, né? Para minha saúde Uhum. mental, emocional. Você pode me ajudar? Então, acho que o mais importante nesse momento é o diálogo, né, Manu? É Sim, estar aberto para o diálogo e ter um tempo para chamar assim, chamar a sua esposa, chamar o seu esposo, sentar, um ouvir o outro. Às vezes é mais importante que a gente ouça o outro, né? E depois fale que a gente precisa também. Mas a gente está aberto para o diálogo nesse momento. Para que o relacionamento continue sendo saudável para o casal e também para o filho, né, Manu? Porque como tu mesmo falou, tudo vai refletir lá na frente, na criação do filho, uhum. no comportamento dos filhos. Por que às vezes a gente tem tantas crianças pequenas com tantos problemas de comportamento, né? Que a gente recebe, você recebe no consultório. Muitas vezes está ligado ao relacionamento dos pais, ao relacionamento que esses pais demonstram em casa, ao comportamento desses pais. Então, não seria mais Sim. saudável que esses pais cuidassem do seu relacionamento, conversassem, dialogassem, né? Porque isso vai refletir no comportamento daquele bebê, daquela criança futuramente, né? Uhum. Algo que eu sempre costumo falar aqui na página é que se acredita muito que as coisas são naturais, né? Que elas vão acontecer naturalmente. E não é bem assim, né? O que a gente vê acontecendo é acabar ficando confuso mesmo, e gerar estresse, gerar brigas, gerar até mesmo um distanciamento. Existem muitos homens ainda que ficam com ciúmes da criança, né? Porque o foco da mãe tá todo no bebê e aí tem dificuldade de compreender isso mesmo, né? E não é algo que as pessoas vão saber o que fazer naturalmente. É algo que é necessário se preparar para isso, né? Pensar de como que quer que seja, né? E eu vejo que os casais nunca colocam esse momento deles na agenda, né? É só coisas para fazer com relação à criança e eles não têm mais um momento para eles, muito menos para si sozinhos, né? Menos ainda. E é engraçado também que a gente vê muito a mulher se preparando, né, para se tornar mãe. E o pai também tem que se preparar, né? Não é porque é só a mulher que está gestando, é como tu disse, hoje em dia o casal tem que estar gestando a criança. Então, o pai também se preparar com o que ele pode fazer enquanto pai, né? Se a mãe tem a rotina ali de amamentação, de fazer as coisas para o bebê, mas o pai também pode estar auxiliando bastante. E aí que entra o diálogo também, né? Perguntar para a pessoa o que ela precisa, de que forma que pode ajudar. O esposo falar, né? De que forma que eu posso ajudar como pai, eu quero participar mais. Ou a esposa mesmo falar, né? A mulher falar pro marido, olha, eu quero que tu participe dessa forma, eu quero que tu faça isso. Tudo de forma a procurar ser o mais pacífico possível, assim, né? Eu costumo falar bastante que nesse momento a gente tem que ter bastante compaixão e compreensão com o outro, tolerância, porque os dois estão aprendendo a ser pai e mãe. Então, nesse momento, não é legal estar criando discussão e cobrança, sendo que às vezes a outra pessoa nem sabe qual é o papel dela, nem sabe como fazer. Então, o melhor nesse momento é compreensão, né? E tolerância, ter bastante paciência e sentar e conversar, né? Vem aqui, vamos conversar. Eu acho que isso não tá certo. E se lembrar sempre de que os dois são um casal, os dois têm que tomar decisões juntas, têm que encontrar a solução para os problemas juntos, né? O problema não é só da mãe, o problema não é só do pai, o problema é do casal.
Então, Uhum. sentar e sempre ter um momento só para eles, né, Manu? Acho que a gente já falou disso aqui. Por mais que a rotina seja corrida e tudo mais, mas assim, antes de dormir ou ao acordar, tomar um café junto. Enquanto a gente sabe que com bebê pequeno a rotina fica realmente muito estressante, cansativa, mas a gente tem que tentar se reorganizar e priorizar o relacionamento, né? Assim como a gente fala que Uhum. você tem que priorizar momentos de você sozinha, que é importante a mulher ter momentos dela sozinha, seja na hora do banho, seja no final de semana, enfim. E o homem também, né? É saudável para o casal, mas o momento dos dois. Após dar o jantar para o bebê, após a amamentação, quando põe o neném para dormir. E eu acredito que isso não vai ser mais cansativo. Não, vamos ter que sentar e conversar. Não, isso vai ser saudável. E uma conversa leve, eu acho, assim, né? O simples fato de você perguntar, olha, como é que você tá? Como é que tu tá se sentindo? Ou tomar um café junto, às vezes conversar de outro assunto que não seja o filho, as preocupações com o filho, falar de outro assunto, de outras coisas que vocês gostavam antes de se tornar pai e mãe, relembrar a essência do relacionamento de vocês, né? Do relacionamento do casal e curtir esse momento. Eu acho que é isso, é muito importante o diálogo, a compreensão, a compaixão, né, um com o outro, assim, de saber perdoar, saber entender que a outra pessoa também está aprendendo, está tentando ser o melhor, um ajuda o outro, né, dividir as tarefas, dividir as responsabilidades como casal. Então, acho que isso aí é o início, né, Manu? E acho que a partir do momento que você não consegue fazer isso sozinho, que vocês como casal não estão conseguindo se alinhar, é importante sim buscar ajuda, né, Manu? Com certeza. Pois é. Pode. Então, oi? Vou dar continuidade aqui, estou de olho no horário. É Então, isso. acho que é isso, né? A mulher, ela fica muito envolvida com a maternidade, mas chega um momento ali, principalmente após um ano, né, do bebê e tal, que os dois têm que retornarem, tanto a mãe como o pai, mas principalmente a mulher, porque geralmente ela fica de licença maternidade, depois volta a trabalhar, né? Ela fica mais envolvida. Então, é importante que eles comecem a retomar para os seus papéis anteriores, né? Papel de mulher, né, de procurar voltar a fazer as coisas que você gostava, o papel de homem, o papel de filha, de esposa, de amiga. Então, voltar a se reorganizar. O papel, seu papel profissional, se você vai voltar a trabalhar fora ou vai trabalhar de casa, enfim. Então, procurar se reorganizar e o mais importante é o diálogo entre os dois, né? Uma coisa que eu acho importante trazer aqui, que eu recebo bastante no consultório, assim, queixas, né? Tanto da mulher como do casal, sobre a questão da sexualidade nesse momento, porque tudo muda na vida do casal. A vida social e, consequentemente, a vida sexual também, né? Pois agora não são mais dois em casa, né? Não tem aquela privacidade e também não tem aquela energia, às vezes, que você tinha antes. Né? Tanto que a mulher, né, a libido dela diminui por causa do estresse, da sobrecarga emocional. Então, mais um motivo para se ter o diálogo, a compreensão e a divisão das responsabilidades. Porque a mulher que está sobrecarregada, que fica o dia inteiro em função do filho e com as coisas de casa, que não tem um tempo para ela, é claro que ela não vai querer ter tempo para namorar, ela nem vai conseguir pensar nisso. E o esposo, ele tem que Uhum. compreender isso, dividir as responsabilidades, né? Ajudar ela com as responsabilidades e também sentar e conversar com ela, né? Sobre o que ela pensa sobre o relacionamento deles, como eles estão, o que eles podem fazer para melhorar o relacionamento. Eu costumo falar que nem tudo é o sexo, né? Voltar à vida sexual ativa, como era antes, mas a própria questão do enamorar-se, né? Do se namorar. Então, fazer um jantar juntos, se acariciar, se abraçar, se beijar, né? Não precisa
porque talvez não vai ser tão natural, como você disse, né? Não vai ser rápido, mas tem que deixar que as coisas fluam naturalmente, né? Então, vai chegar o momento que a mulher os hormônios dela vão estar mais equilibrados e ela vai conseguir retomar a vida sexual, tudo, né? O casal, mas precisa ter muita compreensão e parceria dos dois. De um entender como o outro está se sentindo, ter o diálogo, né? E buscar ajuda se perceber que não tá legal. Assim, não deixar que não ir levando com a barriga as dificuldades, né? E não buscar ajuda, né? Se você está encontrando uma dificuldade, às vezes a mulher, nesse momento, eu trabalho muito com mães com problemas de autoestima, né? Depois da gravidez. Ah, que não se sentem bonitas por causa do seu corpo, não sei o quê, acha que o marido não tem mais interesse nela, sendo que às vezes é uma ideia só da cabeça dela, né? O marido está morrendo de saudade, né? Continua com paixão por ela, mas é uma coisa que ela precisa trabalhar, ela internamente. Então, às vezes é necessário sim buscar terapia, ou buscar ela sozinha, ou o casal buscar, né? Para retomar mesmo esse romance, né? E não deixar que a rotina, que o estresse, que todo esse turbilhão de emoções que vem, né, no início da maternidade, atrapalha, assim, né? Então, eu acredito que é um momento de muitos desafios, mas que também, se você compreender, entender que isso é uma nova fase na vida de vocês, vai ser muito prazeroso e gostoso viver isso com uma pessoa que você gosta e que você pode conversar, dialogar. Então, acho que isso é importante para os dois. E como a gente falou antes, o amor que eles forem cultivando ali todos os dias, né? Porque o amor é isso, né? É algo que a gente tem que cultivar todos os dias, o relacionamento, né? Nenhum casamento é perfeito, né? Vai ter dificuldades, mas é preciso cultivar todos os dias com compreensão, paciência, perdão. É esse amor, é esse sentimento que você vai transmitir para o seu filho, né? Desde pequeno. Então, ele vai perceber esse Sim. amor, ele vai se espelhar no comportamento dos pais dele, né? Então, tem que pensar que isso não é saudável somente para você, para o seu relacionamento, né? Para sua vida pessoal e como casal, mas também para o seu filho, né? Que tipo de amor ele está recebendo e que ele vai depois também se espelhar e compartilhar. O casal em sintonia vai criar uma criança muito melhor, né? Muito mais saudável emocionalmente, porque vão estar em sintonia, né? Vão saber o que um espera do outro, vão saber as decisões que querem tomar. Não vai ficar aquelas disputas, aquelas brigas, né? A gente vê que daí a criança sabe que o pai pensa uma coisa, a mãe pensa outra, né? Isso não é bom para a criança. Por isso que é bom ter essa linha, né? Esse direcionamento do que ambos querem para a criança e para eles mesmo enquanto casal. Isso é muito importante, a gente vê o quanto isso faz bem para as crianças, né? Claro, às vezes acontecem situações que aí vai acontecer uma ruptura, um término, né? Mas é importante saber que isso não é necessariamente, né? Não faz parte do ter um filho se distanciar do marido e da esposa, né? Isso depende de como você vai se posicionar nesse casal, né? Uhum. Não, e a escolha é sempre, claro, o que for mais saudável, né? Para todos. Então, mas eu concordo com o que você falou, que o ter filhos, tanto que a maioria dos casais assim que eu atendo, porque quem procura terapia é alguém que quer salvar o relacionamento, que quer ter saúde no relacionamento, saúde com os filhos, né? Que está buscando ajuda, né? Que quer ajuda. Então, a maioria deles demonstram muito amor ainda, né? Então, quando existe amor, quando existe afeto, companheirismo, é possível sim, né? A gente sabe, é uma fase de adaptação, de mudança, mas eu tenho alguns casais que eu já trabalhei, que hoje estão com filhos grandes, que é muito bonito, assim, ver o relacionamento que eles construíram e que talvez lá atrás tiveram dificuldades, tiveram problemas, mas, claro, buscaram ajuda para resolver isso e permaneceram unidos
um ajudando o outro, assim, entendendo, compreendendo as dificuldades um do outro, né? Esse momento que a mulher está, né, no pós-parto, ali no puerpério, é um momento muito delicado para a mulher, então o homem tem que compreender bastante, tem que conversar bastante, e para o homem também um momento de mudança, de adaptação. A gente acha que é só para a mulher, mas não, para o homem também é uma mudança, né? Se tornar pai, né? Então, os dois têm que estar alinhados, como tu disse, Manu. E eu sempre falo que se você não conseguir lidar com isso sozinho, né, não conseguir resolver, busque ajuda. Busque um acompanhamento psicológico para você, para o seu esposo, para sua esposa, ou para vocês dois juntos, né, para que vocês construam um relacionamento saudável entre vocês e entendam o que é melhor para vocês e também na criação do filho de vocês, né? Isso vai né, refletir lá na frente. Eu acho que eu trouxe 3 dicas, já posso falar, Manu? Claro, Né? acho que já. A gente foi falando de várias coisas e dando várias dicas também, querendo ou não, né? Várias orientações durante a live. Relembrando que o trabalho da Manu é de orientação para pais e mães, né? E isso envolve essa questão de relacionamento também. E o meu trabalho também é de acompanhamento de pré-natal psicológico e também pós o nascimento da criança. Também ajudo muitos casais, né, nesse período. Então, eu trouxe 3 dicas que eu vou estar falando, né? Então, a primeira, né? Para fortalecer o seu relacionamento depois da chegada dos filhos. Sempre procurar expressar gratidão, reconhecimento e admiração pela pessoa, né? Por mais que a gente sabe, a gente não é perfeito, eu tenho defeitos, meu companheiro também tem, mas o que ele faz de bom? Né? O que você pode lembrar que é uma qualidade dele? Ou pequenos gestos, né? Obrigada por esquentar o meu café, obrigada por trazer um copo de água, né? Eu te amo, né? Às vezes a gente esquece de falar para outra pessoa o quanto a gente ama ela, o quanto a gente admira ela. Você está se esforçando para ser um bom pai, você está sendo uma ótima mãe. Então, elogie a pessoa que está ao seu lado, demonstre gratidão pelas pequenas coisas que vocês fazem um pelo outro, né? Como eu falei, às vezes, alcançar a toalha do banho, ajudar a mulher estendendo a roupa, dando banho no neném. A gente sabe que são responsabilidades nossas, mas quando a gente expressa gratidão, não é muito mais prazeroso da gente estar fazendo aquilo? E é claro que a gente vai estar repetindo, né? A partir do momento que alguém expressa gratidão, que reconhece o nosso esforço, o que a gente está fazendo. Então, não deixe de expressar gratidão pela pessoa que está do seu lado, a admiração e o reconhecimento, né, do que ela está fazendo, por mais que ela erre, que ela não seja perfeita, mas reconheça o quanto ela está sendo boa, o quanto ela está se esforçando. O segundo, né? Porque a Pode falar. gente só. Porque a gente tende muito a focar nas coisas ruins, né? E aí a gente acaba direcionando o nosso cérebro para aquilo também, né? E quando a gente foca, a questão da gratidão tem muito a ver com isso, né? É focar o nosso cérebro nas coisas boas. E isso tem uma mudança muito significativa no nosso cérebro mesmo, né? É muito importante para tudo. E vai ensinar, né, a criança também, né? Ela vai estar desde nova percebendo essa gratidão, essas palavras de afeto, isso é muito importante. Que ambiente que a gente está criando, né? Para essa criança. Um ambiente só de crítica, de briga, de reclamação, né? Então eu sempre falo assim, às vezes vai ser necessário você reclamar de alguma coisa, né? Pedir para aquela pessoa mudar, melhorar, vai, mas não focar só em reclamar, 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 que isso não vai levar a nada, né? Foque em agradecer, como você falou, né? Agradecer, reconhecer o que ela fez de bom. Às vezes, no próprio ato de você chamar a atenção da pessoa, falar algo que ela fez errado, você pode estar reconhecendo o que ela fez de bom, mas que ela pode estar melhorando em outro aspecto. Como eu falei, os pais, a mãe e o pai, né, o homem e a mulher, eles estão aprendendo.
Então, é normal que nesse momento você erre, você esqueça alguma coisa, né? Nós não somos perfeitos. Então, é muito importante nesse momento praticar a gratidão, o reconhecimento do que a pessoa faz de bom e, como tu disse, não focar só nas coisas ruins e negativas e só em reclamar, né? Que daí o nosso próprio cérebro vai focar só naquilo ali. E não, né? Fazer o contrário, procurar agradecer mais, reconhecer o que tem de bom, né, naquela pessoa. E a segunda coisa é a gente exercitar a paciência e a tolerância, né? Nós não somos pessoas iguais, né? Todo mundo é diferente, então eu vou ter comportamento diferente do meu esposo, ele vai ter comportamento diferente do meu, mas a gente precisa tolerar as nossas diferenças e sentar e conversar, né? Até para alinhar o modelo de educação que a gente quer passar para o nosso filho, né? Não adianta um ter um modelo e o outro ir lá e desautorizar e fazer diferente. Não, o casal precisa sentar e se alinhar, principalmente nisso. E ter bastante paciência e compreensão, como eu falei no início da live. Às vezes, o estresse, a sobrecarga emocional vai interferir muito no relacionamento, assim, de te deixar cansada, estressada, sem querer conversar com a pessoa. Então, às vezes é até bom tu não brigar naquele momento, não, dá um tempo, né, respira e depois com mais calma volta e conversa, tentar não explodir, né, porque tem momentos que os ânimos vão estar à flor da pele e você vai falar coisa que você não gostaria, enfim, né, em toda briga de casal acontece isso. Então, nesse momento da maternidade, com os filhos que os ânimos estão mais aflorados, as emoções, procurar ter mais tolerância. Por isso que eu falo, exercitar, né? A gente não é totalmente paciente, totalmente tolerante, mas todo dia, principalmente dentro de um relacionamento com filhos, a gente tem que procurar trabalhar mais a nossa paciência, a nossa tolerância com o outro e com a gente mesmo, né? Às vezes procurar ter mais paciência com a gente, às vezes a gente faz algo de errado, então procurar ir lá e pedir desculpa, né? Deixar o orgulho de lado, dar o braço a torcer, às vezes. Então, e o terceiro, né, que é muito importante, arrume e priorize um tempo para vocês namorarem. Como eu falei, tomar um café junto, ou às vezes depois que o neném dormiu, procurar ficar um tempo na sala juntos, para conversar, para bater um papo, ou mesmo, né, quando o bebê já está maior, que consegue ficar com outra pessoa, com a rede de apoio, sair para fazer um passeio, arrumarem um tempo para vocês, por mais que eu saiba que a rotina é corrida e tudo mais, mas os pais têm essa mania, não é mania, né? Você quer estar com o filho toda hora, né? Eu vejo as mães, elas querem ter um tempo sozinhas, mas quando estão sozinhas estão com saudade dos filhos. E só que é saudável você ter um tempo sozinha e vocês como casal terem um tempo sozinhos. É muito bom estarem com o filho de vocês, mas é muito bom vocês terem um momento só de vocês, para vocês namorarem, se curtirem, né, se acariciarem. Então, reservem um tempo para isso, arrumem um tempo e priorizem esse tempo. Não, tal dia a gente vai reservar esse tempo aqui para a gente assistir um filme. Então tá, tal dia a gente vai fazer isso, né? E aproveitar esse momento. Eu acho que, como eu já falei antes, é um momento de muitos desafios, muitas mudanças, mas que se for levado com compreensão, com entendimento e com diálogo, pode ser muito prazeroso e vai ser de grande aprendizado para vocês dois, né? Como indivíduos, mulher, homem, pai, mãe, e também como casal. Sim, porque a chegada do bebê, né, a chegada do filho não é para ser uma coisa pesada, né? É para ser algo que sim, é desafiador, mas que não é impossível, né? Só é necessário esse conversar, esse estar próximo, entender tudo o que está acontecendo, né? Para tomar algumas decisões mesmo, né? Já sabem, por exemplo, que a libido da mulher diminui, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos ter um momento de namorar? Vamos
fazer algo que a mulher gosta e que deixa ela com mais vontade mesmo, né, de estar em casal, porque essa libido Hum, vai diminuir. Então, o que que dá para fazer para ela aumentar, né? Para a mulher se sentir bem? Porque a gente vê, né, via mais antigamente muitos casais que acabavam até acontecendo traições nesse momento, porque o homem não sabia lidar com isso, ele se sentia rejeitado, então acabava fazendo coisa que não deve, né? E que acaba daí magoando mais ainda a mulher, e aí vira uma bola de neve gigante, que às vezes é difícil depois de contornar, né? É por Então, isso que é sabendo importante disso, ele não está a sendo rejeitado, né? buscar orientação, ajuda profissional, ouvir um conselho, né, conversar com alguém. E eu concordo com o que tu falou, mano. Antigamente acontecia muito disso, porque a mulher ela se concentrava muito no seu papel como mãe, que é muito importante, e às vezes vivenciava só esse papel. E o homem se sentia excluído, né, Uhum, desse momento. Então, o que, que hoje a gente traz, né? É a vivência do casal, como pai, como mãe, né? E que os dois compreendam um ao outro, as necessidades um do outro, e que eu acredito que depois tudo flui mais naturalmente. A questão do voltar uhum, a namorar, a questão de voltar à vida social, à vida sexual, tudo vai voltando naturalmente à medida que o casal vai se adaptando, vai se moldando. Só que os dois precisam se ajudar para não sobrecarregar tanto a mulher, para o homem não ficar excluído, né? E enfim, vão se ajudando e vão se reencontrando, né? Nesse papel. uhum. Exatamente. Muitas vezes é bem isso, né? É como se estivessem começando do zero, né? É um novamente se apaixonar pelaquela pessoa, porque agora são pessoas diferentes. Quando você se torna pai, você se torna diferente. Tipo, você descobre às vezes coisas que antes não sabia nem sobre você mesmo, né? Então é importante essa reformulação. E eu não sei se alguém que está aí com a gente tem alguma pergunta para a gente ir encerrando a live, né? E para quem me acompanha aqui sabe que as lives são curtinhas. Hum? Quem quiser depois pode entrar em contato com a gente também, deixar comentário aí, né? Alguma pergunta. Se quiser mandar pelo direct também, né, Manu? A gente responde, a gente pode Sim, estar auxiliando aí também. com certeza. É, porque muitas vezes as pessoas acabam não falando, né? Até Sim, não se fala sobre isso, porque, não vou contar, porque era um momento para ser lindo, mágico, né? A chegada do filho. E para muitas pessoas esse momento não é mágico, né? Ele é difícil. E aí as pessoas na não verdade, contam, porque, se eu falar sobre isso, vai parecer que eu não gosto do meu filho, né? Os pais dizem isso pra gente. a maioria dos casais passam por essas dificuldades, passam por momentos difíceis, tem dificuldade em passar por isso. Então, a gente está falando sobre isso, é importante para que quem esteja passando por isso busque ajuda, busque orientação, apoio, para que esse não seja mais um assunto que seja tabu ou que seja julgado, né? O outro vai estar julgando o meu relacionamento, vai estar julgando o meu casamento, a criação como eu crio, a forma como eu crio o meu filho. Não, né? Para que as pessoas possam buscar mais ajuda. Quem sabe até É. os relacionamentos a gente consiga salvar, né? Mais relacionamentos que às vezes acabam acabando com a chegada dos filhos, porque os Uhum. problemas não são resolvidos, né? Tantos problemas que poderiam ser resolvidos, né? Mas que às vezes não se busca ajuda, acaba. Uhum. Porque a gente ouve muitas pessoas falarem, né? Depois que vocês forem pais, vocês nunca mais vão dormir. Depois que vocês forem pais, vocês nunca mais não sei o quê. Mas a gente não ouve as pessoas conversarem sobre essas questões, né? Sobre como fica o relacionamento, sobre essa dificuldade de a mulher estar voltada demais para o filho, né? E das mulheres também, elas muitas vezes não conversam sobre o quanto é difícil, né? O quanto se sentem culpadas, por exemplo, de sair para passear com o marido e a criança Uhum. ficar na mãe, ficar com o babá, alguma coisa assim, né? E isso é muito importante de ser conversado. Porque quando a gente não conversa, a gente não resolve.
fica É, isso dentro e fica, às vezes, piorando, né? É o que a gente percebe nos atendimentos. verdade. Acho que Eu ninguém tem dúvida, Carol. Para finalizar, então, né, eu tinha comentado com a Manu que faz um tempo já que eu assisti um filme e que eu já comentei com algumas pacientes minhas e que foi feito um filme em 2012, que é O que Esperar Quando Se Está Esperando. Não sei se alguém aí já assistiu, mas se você não assistiu, assista, que é bem legal. É a história de, se eu não me engano, são 4 ou 5 casais e cada um tem uma história diferente sobre paternidade, maternidade. Um casal é sobre adoção, sobre se preparar para esse momento. Outro casal engravidou de uma única noite de sexo, né? Um sexo sem compromisso. A menina acabou engravidando. Outro casal, enfim, são várias situações diferentes. Uma das mães que engravidou, ela estava com a vida dela profissional super bem, ok, tudo perfeito, não era o que ela queria engravidar naquele momento e acabou engravidando. Então, são várias situações que mostram a adaptação daquele casal à gravidez, à maternidade e principalmente o relacionamento do casal, como é que fica, né, nesse preparo, né, para a paternidade, para a parentalidade. Então, fica aí mais uma dica de filme para a gente assistir. Manu, queria agradecer pela live, acho que foi muito importante. E queria mandar um beijo para quem está assistindo e quem for assistir depois. Quem quiser tirar dúvida ou entrar em contato com a gente, também é só me procurar aí, psicóloga Caroline Anjos, que eu, a Manu, a gente vai estar auxiliando e tirando todas as dúvidas que vocês precisarem. E eu vou deixar na legenda do vídeo o nome do filme direitinho para que vocês possam procurar e olhar, né? Porque ele vai ajudar bastante, eu acho, a começar a refletir, né? E a perceber se é necessário, às vezes, procurar uma orientação, pesquisar sobre algo, né? Hoje em dia tem bastante informação. E nós ficamos à disposição. Espero que quem conseguiu olhar ao vivo tenha gostado, quem olhar depois também, possa aproveitar este conteúdo, né? E eu agradeço, Carol, por ter aceitado o convite, né? E uma próxima a gente fala sobre outras questões, que são muitas, né? Então, boa noite a Manu, todos, boa noite. se Hã? alguém de governador estiver assistindo a live ou for assistir, né? Acho que outro dia a gente pode fazer uma live só falando disso, né? Do nosso grupo que a gente vai fazer juntas para as Ah, mães e sim. as gestantes de governador. Vai ser um grupo gratuito, um grupo ofertado para a comunidade, para as mulheres da comunidade de governador Celso Ramos. Então, acho que outro dia a gente, quem sabe, faz um vídeo, uma live só falando do grupo para quem é governador, que a gente vai estar fazendo esse grupo de apoio para mães e gestantes. Verdade, vamos fazer sim. Tá bem, então boa noite, Carol. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada por terem participado. Boa noite.